Muito bem, o nosso podcast volta aí. Estamos aqui hoje com o Francisco, com o Dr. Márcio. Estamos aqui mais alegres do que nunca por mais um dia de vida, de sobriedade, em recuperação, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui no nosso podcast para falarmos sobre o consumo de drogas e álcool, né? Que entre os jovens é uma preocupação crescente na sociedade atual. Surpreendentemente, para alguns pais, a ideia de permitir que seus filhos bebam álcool ou usem drogas dentro de casa é vista como uma alternativa menos problemática do que acredita que eles possam estar consumindo fora do ambiente familiar. E hoje, nesta tarde, nós vamos falar sobre a questão do uso de álcool e outras drogas dentro das famílias, né? Das escolas, né? E também vamos falar um pouquinho aí sobre a codependência, né? Que os pais, que muitas vezes as pessoas que estão mais próximas acabam adquirindo, né? Uma vez se aproximando do dependente. Então eu quero abrir a palavra aí, já dando boas-vindas, desejando boas-vindas ao meu padrinho, Márcio Ferreira de Freitas, psicólogo. Olá, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, né? Mais uma vez aqui no nosso podcast Sobriedade e Paz. E você vai entrando no nosso canal aí, já vai dando um link aí pra gente. Aperta aí na mãozinha e, por favor, contamos com a sua presença, com a sua participação, mas pedimos que você se inscreva. É muito importante para nós, você se inscreva para que nosso trabalho possa ser conhecido, pode ser multiplicado, pode realmente estar atingindo vidas, salvando vidas, levando a paz, a sobriedade, o amor de Deus aos corações que estão doentes por causa da dependência química, da codependência e de tantas outras drogas que têm destruído a alegria do ser humano. Em vez de levar a alegria, que é o engano, né? Eles usam pensando que vai ter alegria. Mas só que eles são enganados por si mesmos, por uma sociedade doente que vende, que quer vender a droga, e depois eles ficam doentes e não sabem como sair, não é verdade, Francisco? Verdade. Nós temos também a pessoa do Francisco, que é um companheiro, amigo, e vem aí nos dar o ar da graça aqui junto conosco no nosso podcast. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Você é presente aí. De onde que você é, né, Francisco? Meu nome é Francisco, sou missionário católico, sou terapeuta em dependência química, já ia atuando há 10 anos, mais específico na aplicação dos 12 passos, mas também no acompanhamento de famílias, trabalhando codependência, trabalhando prevenção de recaída e procurando, né, partilhar um pouco daquilo que a gente vai aprendendo ao longo desses anos. Tenho 11 anos de sobriedade, né, venho de 15 anos de dependência química, álcool, múltiplas drogas e, por fim, o crack. Passei por um processo de restauração, né, um tratamento. E hoje, né, atuo na área e com muita alegria, né, vou aplicando tudo aquilo que eu conheço e tudo aquilo que Deus me dá a oportunidade de ir aprendendo para ajudar outras pessoas e outras famílias que estão nessa condição hoje, né? O Francisco atua na paróquia Santa Terezinha, né? E aonde mais, Francisco? E lá no CREDEC, né? A CREDEC é um órgão do Estado, que hoje mudou o nome, é CRESME, né? Centro de Referência em Saúde Mental. E faço também acompanhamentos de muitas famílias, faço visitas, atendimentos, né? E também a gente está lá no projeto Luiz que Liberta, tanto na Paróquia Santa Terezinha, quanto lá na Perpétuo Socorro, lá no Jardim Tiradentes, em Aparecida. E quero agradecer, né, o convite de estar aqui hoje com o Dr. Márcio, também meu pai de caminhada, Roberto, que durante muitos anos eu vim acompanhando de longe, tenho uma admiração, são dois monstros da recuperação, né? Monstro mesmo. Dois monstros da recuperação que realmente são referências, graças a Deus, e uma oportunidade, né? Estar aqui hoje com vocês, trocando essa experiência, um pouco também de aprendizado. O Francisco, eu conheci ele estava magrinho na época, chegou lá só o caco, né? 53 quilos. No projeto Luiz que Liberta, quando eu coordenava o projeto, né, da Comunidade Luz da Vida, e ele teve realmente um processo profundo lá,
de restauração, de busca da espiritualidade, busca de Deus, né? E a gente viu que maravilha como que ele levou a sério o processo, né? Tanto é que depois ele se tornou um membro ativo da comunidade Luz da Vida, né? Que o Projeto Luz que Liberta é uma obra social, né? Da comunidade Luz da Vida, que é uma comunidade maravilhosa, né? Eu participei muitos anos lá, trabalhei junto, ajudei em todos os projetos. Hoje, como diz, meu coração está lá, porque eu participo de algumas coisas, né? Não ativamente, mas de várias formas, algumas atividades, de vez em quando eu participo. Meus filhos moram lá também, né? Como missionários, né? E o Francisco se tornou missionário, né? Um consagrado, que são poucos que saem do Projeto Luz que Liberta e que entra também nesse nível também de espiritualidade. Sim. Então ele deu um pulo, né? E naquela época, eu lembro que acompanhava, né? O pessoal falava, não vai dar certo. Eu falei, dá, quando ele quer, né? E também depois ele teve a alegria, né? Eu pude acompanhar eles, assim, dando força. Ele casou com a consagrada também, né? A esposa dele, a Lara, pessoa maravilhosa, né? E hoje ele é um homem, assim, modelo, exemplo, e que tem uma graça especial de Deus, né? Eu sou muito feliz quando eu vejo que realmente Deus é bom para mim, é bom para ele, é bom para nós, né, Roberto? Bom para nós. Bom para nós. E nós vamos falar hoje nesse dia, nesse podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a dependência, é claro, né, que está muito ligado com aquilo que a gente experimentou e agora estudamos e também acolhemos outras pessoas, né, tratamos, né, mas também vamos falar sobre a codependência, né, e eu já queria fazer uma pergunta aí para você, Francisco, que é o nosso convidado especial de hoje. O que as pessoas ficam perguntando, né? O que é uma codependência, né? Acho que a pergunta que mais Que bicho é esse? vai surgir, né, nesse momento o que é isso? O que é uma codependência, né? Você fica à vontade. Sim, e inclusive esse é o primeiro desafio, e o grande desafio é você fazer a família entender o que é uma codependência e que ela está vivenciando isso, né? Então a codependência que já tem esse de coparticipação, de cooperação, né? É uma desordem, né, que a família vive, que por consequência do vício do seu parente, do seu familiar, do filho, do esposo, do tio, do avô, enfim, seja lá quem for que esteja na dependência química, né, desencadeia essa desordem que vem, né, por meio também de uma dependência afetiva, aonde a família, o comportamento familiar, o comportamento dessas pessoas acabam por continuar nutrindo, alimentando o vício do dependente químico, fazendo assim um ciclo vicioso, onde o codependente alimenta o vício do dependente químico e o vício do dependente químico alimenta o comportamento do codependente, que aí depois fica muito difícil de desfazer isso. E só é bom a gente lembrar que praticamente todas as famílias que têm alguém na dependência química, elas vão desencadear uma codependência. Umas mais, outras menos, aí vai depender dos fatores, né? Mas praticamente quase que 100% das famílias que surgiam, né, o Dr. Tomás sabe muito bem disso, vai ter um codependente. O Márcio, o Dr. Márcio, psicólogo, né? Tem chegado muitas famílias lá para você no consultório? É a família, ela liga para trazer o dependente. Aí eu venho, atendo o dependente, né? Aí depois eu falo assim, eu preciso falar com vocês, eu preciso de informações. Aí eu vou, interessante, cuidando da família, indiretamente ou diretamente, né? Pedindo para ir num grupo e vou explicando. Porque se chegar lá de vez e você falar para a família que ela é codependente, talvez ela não vai entender. Aí você falar que ela também está doente ou que ela tem um problema também, é porque o objetivo dela é desfocar dela, é desfocar de mim. Eu não sou o problema e eu não tenho problema. Ele é o problema. Eu tô com problema por causa dele. Ele que me faz ficar assim. Eu tô nervosa, eu tô irritada, eu tô com ódio, eu quero matar ele, mas é por causa do comportamento dele. Não é por causa que eu tô desequilibrado, não, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então a família vem, mas para tentar resolver o problema do dependente. E
a gente vai trabalhando com jeitinho daqui, dali, e vai tentando trazer eles, né? E aí, quando a gente consegue esse milagre, o processo fica completo, né? Porque aí eles vão ajudar, eles vão entender, e aí alguma fala assim, por favor, eu preciso que você também vá no terapeuta, que você vá num grupo de apoio, que você vai no Luz Criber, vai no Amor Exigente, vai no AA, né? E que você procure alguém para falar disso, né? Que você não está dando conta. Para você buscar, tem alguns casos que eu preciso falar assim, você também precisa procurar um médico, um especialista, um psiquiatra, que você está numa desordem total. E é um dos motivos hoje, a codependência, e os números muitas vezes não mostram isso, onde tem o dependente químico, vai ter uma pessoa perto dele muito ansiosa, com a desordem, né, que eu sempre falo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou uma pessoa muito depressiva, deprimida, né? E o dependente, ele tem tudo isso, só que a droga que ele usa, ele tenta esconder disso e fugir disso, dessa ansiedade desordenada, dessa depressão, a tristeza com a vida, consigo mesmo, por isso que ele não consegue viver sóbrio. Aí tem pessoas que não entendem porque que a pessoa tem a dependência, e claro, tem vários outros fatores, não é só esse, mas aí a dependência fica aquela atividade. Eu vivo e eu vou salvar essa pessoa, vou recuperar essa pessoa. Já viu aqueles casos assim que as moças namoram o rapaz quando bebe? Fala assim, gosta, aí ele, quando tá namorando, ele tá bebendo só um pouquinho, ele apronta uma, aí a moça fala assim, eu quero ver se eu não mudo ele, né? Aí ele muda por algum tempo, depois se casa, ele volta a beber, ela fala, vou salvar ele, eu vou tirar ele disso, né? E tem umas que vira profissional nisso, sai do relacionamento, entra no outro e só pega gente ou alcoólico ou drogado, né? Uai, vai entender isso. É mais difícil um homem fazer isso pegando uma mulher que tem problema. 90% será assim, as mulheres vão pegar os homens e vão tentar fazer isso. Por favor, minha filha, minha jovem, minha amiga, né? Não faça isso, né? Vai logo para o psicólogo, vai logo procurar a ajuda de um pastor, de um padre na igreja, porque você não vai conseguir fazer isso. Só Deus. E só um grupo de apoio, só um psicólogo, só um psiquiatra, só um centro de recuperação grande, como o CREDEC, o CRESB, né? Como o nosso trabalho também, o projeto nosso Reviver, nosso grupo Reviver, aí vai ajudar as pessoas a entender isso, não é verdade? Isso. Precisa do grupo, né? E aí é uma coisa que é importante também pontuar, que a codependência é um comportamento de extremos, que vai de um extremo ao outro. Verdade. Então, desde aquela família que alimenta o vício diretamente, então o pai que dá o dinheiro para o filho beber, é melhor que ele beba com meu dinheiro do que ele roubar, do que ele matar o bebê, dá o dinheiro para droga, né? Já vi muitos casos de pai que, né, dá a mesada, leva na boca, droga, leva na boca, né? Uhum. Não, pode usar dentro de casa, é melhor do que usar na rua. Ou outro extremo que não é aceitar a sobriedade, não aceita. A pessoa, o dependente, passa por um tratamento, uma reabilitação, se esforça, está buscando uma nova vida, mas aí começa a vir a comemoração. Não, na verdade vem a codependência, vem a abstinência da família, né? Que está com saudade daquele personagem depravado, aquele personagem distorcido, doente, que alimenta ele. Que movimenta familiar. Que movimenta a família. Que movimenta a família. Dá trabalho pra família. Dá trabalho. Eu fiz aqui uma brincadeira, né? Eu fiquei rindo aqui, porque eu fiquei lembrando do rapaz. Ficou 9 meses internado na comunidade e aí... Foi comemorar. Foi pra casa dele. Aí chegou lá na casa, a família chamando todo mundo. Hoje vamos fazer uma comemoração. Aquele filho, né, que tinha perdido, voltou, tá aqui em casa. E ele viu, né, as caixas de cerveja passando, os trem passando e o churrasco... E ele lá dentro do quarto, aí de repente a mãe foi lá, uai, filho, o que você tá fazendo aí? Uai, tô aqui no meu quarto, me protegendo. Uai, não, nós estamos, todo mundo tá aí, seus tios, suas tias, seus primos, tá todo mundo aí pra comemorar, você que veio. Não foi pra mim, não. É um comportamento típico de uma família codependente. Essa desordem que faz a bagunça acontecer. Exatamente. A doença continuar. Né? A doença continuar. A família chega, eu já, em observação, eu já vi que realmente não existe dados, infelizmente, assim, as políticas públicas são muito limitadas em relação à codependência, né?
foca, já é limitado em relação ao dependente. Já é limitado, sim. E não tem, né, quase que nenhuma em relação, ou nenhuma, nem sei se tem alguma política. O que tem é profissionais que vão entendendo, vão buscando, né? E aí você vê que esses comportamentos da codependência, dependente, codependente, ele gera esse ciclo vicioso, aonde aí o cara sai, e aí a observação que eu ia falar é que você vê que a família começa a ficar abstinente. Assim como o dependente fica abstinente da droga, do álcool, da substância psicoativa, a família começa a ficar abstinente daquele sujeito doidão, aquele maluco, aquele que dava trabalho, aquele que elas perdiam a noite, aquele que agitava, como o Dr. Márcio colocou aqui, a família. Aí começa a dizer, não, essa brincadeira tá indo longe demais, a gente achou que ia demorar pouco, ele precisa voltar ao que ele era. Por quê? E tudo isso, lógico, num estado de cegueira. Se não vier uma pessoa, um psicólogo, um terapeuta pontual, eles não estão vendo isso. Esse tempo atrás me procurou, não vou falar de dependência química não, dependência de celular. A mãe falava assim, ele fica noite e dia e madrugada no celular e não sabendo o que fazer, assim, eu falei assim, uai, pega o celular dele, põe horário, entrega só naquela hora, vai fazer a pesquisa assim. Não, mas pegar ele, briga com a gente, bate na gente. Aí ficou refém do comportamento dele. Ué, mas se bater aí tem que agir, tem que chamar a polícia. Ele é forte, ele é grande, né? Era um adolescente de mais ou menos 15 para 16 anos, mas era um homão, pesava quase 120 quilos, né? Então eu fui trabalhando com a mãe para ela dar conta de lidar com a insegurança, com medo dela, de pôr limite. Então foi a mãe que nunca deu conta de pôr limite. E agora, aí a hora que eu vi, tinha outra compulsão junto. Compulsão por comida. Eu comia sem parar. Olha, uma coisa vai gerando a outra. Aí depois descobri que o pai era alcoólico. Olha que interessante. Aí foi fechando o ciclo. Tem uma cadeia. E aí a mãe é que alimentava aquilo tudo. Ela tinha necessidade de salvar e de controlar. E ela não desgrudava de nenhum deles, né? Aí eu falei, você precisa de um psicólogo, eu vou tentar ajudar seu filho. Foi algumas vezes, depois ela não deu conta mais de levar, eu chamei para ela vir, ela não veio. Então, quais que são os principais sintomas, né, da dependência química? Assim, para o pessoal saber, porque muitas vezes não sabe, né, e da codependência, aliás, né? Eu vou ler aqui, que estão bem simples. As pessoas codependentes costumam apresentar sinais semelhantes entre si dentro de um relacionamento. Saiba seguir quais são os principais deles. Apenas se sentir feliz é aquela pessoa, se você for uma dessas, cuidado. Ou satisfeito quando está fazendo algo relacionado ao outro. Sempre ela tem que cuidar do outro, fazer alguma coisa pelo outro. Ela renuncia a si mesma. Manter o relacionamento estando ciente que o parceiro tem comportamentos prejudiciais, mesmo ela sabendo aquilo que eu falei da moça agora mesmo. Ela diz que vai resolver o problema dele, vai tirar a bebida dele. E não consegue. Fazer qualquer coisa para agradar o outro, sem se importar do que isso irá custar a si mesmo. Então eu faço empréstimo. Já vi mulheres que fazem empréstimo, dá o carro, e vai dando isso, aquilo, e tentando agradar, e nunca consegue agradar, porque ele tem uma doença, tem um transtorno, ele vai usar droga, ele vai fazer bagunça, ele vai gastar o dinheiro todo à toa. Sentir uma ansiedade constante por conta do desejo de sempre deixar o outro feliz ou de querer controlar o outro. Eu tenho que fazer o outro feliz. Olha, eu renuncio à minha felicidade. Então eu não tenho mais limite. Eu não consigo viver dentro de mim. Eu tenho que viver a vida do outro, não a minha. Olha que coisa complicada. Dedicar todo o seu tempo e energia para fazer as vontades do parceiro. Não faço mais a minha vontade. Sentir culpa ao colocar as próprias vontades, os limites, em primeiro lugar, e deixar as do outro em segundo plano. Tem hora que eu tenho que falar, opa, se não dá, agora não, agora eu vou fazer isso, se achar inferior em relação ao outro, olha isso, inferioridade. Então a pessoa que se acha menos, autoestima baixa, ignorar os próprios valores morais para fazer o que o outro quer, muitas vezes faz até coisa errada para agradar o outro. Então isso é sério. Então essa necessidade de decidir toda a sua atenção e energia a uma relação faz com que a pessoa codependente negligencie outras áreas da sua vida, como, por exemplo, carreira, relacionamento, sua saúde, seu bem-estar, sua espiritualidade, para viver a vida e o problema do outro. Então, isso é codependência. Ô, Francisco, dentro dessa questão da codependência, nós temos uma outra
uma outra fala que se escuta muito por aí, onde você vai, escuta, o que vem a ser o manipulador, né? Não tem como não rir, né? O manipulador. Porque ele é o agente principal, né? Eu sempre trabalho lá nos meus grupos, eu falo assim, que tem o personagem, o dependente, ele precisa desmascarar esse personagem chamado autossabotagem, automanipulação. Isso. Né? Se ele não aprender desmascarar esse personagem, porque ele se manipula mais tão bem, porque para ele manipular os outros, ele precisa se manipular. Ele acredita nas próprias mentiras que ele cria. Ontem mesmo eu estava partilhando com um rapaz e ele chegou assim, ele falou, olha, eu estava 2 anos limpo, mas aí eu estava tomando muita Coca-Cola e muito energético. E eu estava ficando muito agitado. E aí, por causa dessa Coca-Cola e desse energético, eu fui buscar a droga. Eu falei, mas que tipo de droga? Ele falou, não, eu fui buscar o álcool. Porque nesses 2 anos eu estava usando só o crack, eu estava limpo. Veja a cabeça de autossabotagem, né? E aí eu pontuei para ele, eu falei, você já parou para pensar na sutileza da sua autossabotagem? Porque embora você está colocando que o energético e a Coca-Cola tá te agitando, mas será que você não já está tomando o energético e a Coca-Cola para justificar seu uso? Passe a pensar nisso. Certeza. Com certeza você está, né? Eu vi outro caso semelhante, que foi o cara, ele chegou, esse cara até da corpo de bombeiro, né? Um profissional, e tem a dependência química. E aí ele tinha recaída e ele chegou e falou assim, nossa, Francisco, eu estava muito bem. E aí eu saí de férias, fui pro litoral, e lá eu recaí. Eu chegou lá na praia, inventei de tomar uma caipirinha, e aí me deu uma coragem e recaí. E aí ele ficou me olhando, eu fiquei em silêncio, e ele já tinha sido meu aluno, e aí a ficha dele caiu, ele falou assim, tô errado, né? Falei, tá errado. Ele falou, a culpa não foi da caipirinha. Falei, não, a culpa foi sua. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Você já foi pra praia com tudo isso arquitetado na sua cabeça, inclusive a caipirinha que você ia tomar, para depois você contar para sua família que a culpa foi porque você tomou uma caipirinha. E ele baixou a cabeça e falou, você tá certo. Eu articulei tudo isso. Então, às vezes, o cara, às vezes não, em praticamente todas as vezes, O manipulador, né? o manipulador, ele vai acreditar na sua mentira, ele precisa para poder convencer a família. Então, inclusive, eu classifico assim, o tratamento, ele tem os seus remédios, ele tem os seus venenos. E a manipulação é um veneno mortal. Por isso que eu sempre trabalho o princípio de honestidade. Tá com vontade de beber? Fala a verdade. Fala a verdade, abre logo. Entendeu? Abre o jogo. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa amadurecer muito. Quem trabalha, graças a Deus aqui, quem tá aqui, doutor Márcio, vocês já são pessoas maduras, mas a gente vê ainda muitos profissionais limitados. O cara fala assim, eu tô com vontade de beber, então tá recaído. Pois, gente, mas ele tá aqui no tratamento, é pra trabalhar isso mesmo. Pra lidar, pra ter força pra dizer não pra essa vontade. A gente tem que ensinar o cara a ser verdadeiro. A ser verdadeiro. Ontem um rapaz me pediu atendimento, e ele está limpo, está trabalhando, e aí ele passou na psicóloga, e a psicóloga direcionou ele para mim, né? Ele pontuou alguns gatilhos, e aí a psicóloga falou, procura o Francisco, que ele entende um pouco mais essa questão dos gatilhos. E aí ele veio partilhar isso. Ele falou, olha, tá assim, e eu tô com vontade de beber e usar droga quando eu tô chegando do trabalho. Que bom que ele falou. Eu falei, que bom, meu irmão, você tá fazendo o certo. Porque isso é normal. Você passou por um processo, né? A gente que tá aqui, a gente pode não ter o mesmo impulso que quem já passou. Eu passei, ainda tenho vontade. Não significa que eu vou usar. E a minha vontade não é igual a de um cara que tá saindo do tratamento. Eu tenho um controle sobre ela. Mas até como princípio de honestidade, eu falo lá para os meus alunos, eu falo, olha, hoje eu passei ali, eu vi o cara tomando uma cerveja gelada, pai, me deu água na boca. Né? Mas nem por isso eu vou lá e vou beber. Eu tô sendo honesto para eu não me sabotar, porque se eu fico lá e falo assim, eu olhei para aquilo ali e nem me deu vontade, eu tô me sabotando. Sutilmente eu tô me sabotando. Então, a autossabotagem, ela é esse veneno.
a automanipulação. Eu chamo isso de falso moralismo, né? Falso moralismo. Seja uma pessoa autêntica. Se você for verdadeiro nas suas atitudes, você vai sair desse processo de manipulação, porque primeiro eu me manipulo, depois eu vou ter que esconder e fazer a confusão para me usar, e a minha família, eu vou ter que manipular a minha família. Aí eles vão tentar me manipular e vira aquela confusão de novo, né? Inclusive, isso é preceito cristão, é preceito bíblico. Deus age na verdade. Quanto mais verdadeiro eu for, mesmo que essa verdade me desagrade, Doa, né? desagrade a família, inclusive aí também onde entra a codependência, porque às vezes você trabalha o dependente para ele ser verdadeiro com a família, e a família está na codependência, aí o cara chega lá e fala assim, olha, hoje eu acordei com vontade de beber. Para partilhar, eu oriento isso. Chama a mãe, chama a esposa, chama os filhos. Ah, pois você tá recaído, meu Deus, e tudo se perdeu. Aí joga ele no chão. Joga ele no chão. Rotula. E aí, inclusive, quando eu tenho a liberdade com a família, eu entro em contato e falo, olha, vocês vão precisar mudar a postura. Vai chegar dias que ele vai chegar e vai dizer, hoje eu tô com vontade de usar droga. Hoje eu tô com vontade de beber. Hoje eu tô com vontade de sair. Quais os sintomas da codependência? Os sintomas seriam, geralmente, os sintomas não são sutis. Eles são grotescos, né, doutor Márcio? Mascarados. Porque assim, Parece que é uma boa causa. Eu vou ajudar o outro, eu vou cuidar do outro, eu vou resolver o problema do outro. É um sintoma. Para quem não é da área, vai ter uma dificuldade, vai até achar que isso, não, a pessoa está fazendo bem, ela está se esforçando. Mas pra gente você vê grotescamente, porque ela vai desses extremos, né, não, eu tô fazendo isso porque é pro bem dele, eu tô ajudando, eu tô contribuindo, eu tô controlando ele passou pelo tratamento, isso é um sinal de codependência, quando a família quer manter o controle. O Dr. Márcio falou uma coisa muito certa, a família fica refém, quer viver a vida do outro. É uma das primeiras coisas que a gente trabalha com as famílias nos grupos, né? Viva a sua vida. Você entrou num ponto que eu achei interessante, querer manter o controle. Já no aspecto da dependência, né? Quando a gente descobre que tem dependência, é quando a gente percebe que nunca vai conseguir controlar. Admito, né, que sou impotente, que a minha vida tinha perdido o controle, né? É o básico. Então, qual que é o primeiro... Interessante aí. O aspecto mais grave da doença é o quê? É a ideia, né, de que de alguma forma eu consiga controlar o uso. E isso nunca vai acontecer. E o codependente é a ideia de que de alguma forma eu consigo controlar o outro. Né? Outro dia eu atendi uma pessoa... existe o controlar o uso e controlar o outro. O dependente quer controlar o uso e o codependente quer controlar o outro. A codependência ela é assim. O dependente, ele usa ou luta para não usar a droga, né? E a família que está ligada, direto ou indiretamente, que tem um transtorno, porque tem uns da família que não vão entrar nesse jogo, entendeu? É aquele enjoado, aquele frio, sim, é aquele que chama a polícia, é aquele que fala assim, vai sair de casa, é aquele que toma o carro, né? Talvez é o pai, ou muitas vezes é a mãe. Aí essa pessoa é ruim. Não, ela é ruim não, ela tá no lugar certo. Ela assume essa postura mais firme. E é essa que vai empurrar a pessoa para o tratamento, porque quando todos procuram ter esse comportamento de mais firmeza, de amor exigente, né? Amor exigente. Amor exigente, né? Amor racional, que eu falo. Aí eu falo para as pessoas, vamos sair do emocional, vamos cair no racional, vamos fazer um bom uso da nossa inteligência, Deus nos deu inteligência superior, inteligência espiritual, inteligência iluminada por Deus, né? Porque aí a gente acha a saída, que essa inteligência é a sabedoria. Sem sabedoria, não sai desse comportamento disfuncional, de desordem, né? Então, eu preciso continuar. Mas para aí, se você tem esse comportamento e não sabe o que fazer, onde que eu vou? Vem aqui conosco, Projeto Reviver. Nós temos profissionais, temos pessoas que podem partilhar com você. Vem aqui conosco, Projeto Luz que Liberta, né? Então, nós podemos te encaminhar para o grupo. Se nós não tivermos condições, nós te encaminhamos para o profissional, médico, psicólogo, psiquiátrica, os grupos de autoajuda, né? Então, não sabe o que fazer? Mas entra aí agora, se você está chegando agora,
dá um like aí, né? Se inscreva no nosso canal e procure entrar em contato conosco. Projeto Reviver, entra aí conosco, depois você vai entrar no nosso Instagram e você vai poder ver todo o nosso trabalho, né? E nós vamos linkar também com essas outras comunidades maravilhosas, o CRESM, né? Onde o Francisco trabalha, a vida dele, né? E ele dedica isso, ele assumiu isso como missão de Deus. São poucas pessoas que fazem isso, o Roberto sabe, né? Exatamente. Que sai de uma comunidade. Por exemplo, nós trouxemos aqui também outro que é um homem abençoado, um monstro da recuperação, que ajuda muita gente também, que passou pelo Luz que Liberta, que deu o depoimento dele aqui, já tem 17, 18 anos, o Willer, né? O Willer. Então, assim, são pessoas que receberam graças e estão passando essa graça para frente, né? Então, isso a gente fica muito feliz, né? É uma das coisas que o pessoal fala, você não ganha nada, você gasta, é trabalhoso. Quem essa luta sua, Márcio? Do Roberto, né? Porque eu fui contar outro dia, ajudei a montar mais ou menos direta e indiretamente, né? Grupos e chakras de recuperação, que a gente fala, as comunidades terapêuticas, umas 10, né? Então, de forma direta ou indireta, e continuo participando. E estamos abrindo outro aqui. Nossa Senhora do Carmo, essa é a Casa de São Francisco. Então, para quê? Para ajudar essas famílias, para ajudar essas pessoas. Por quê? Governo, políticas públicas, eles não dão conta, porque isso é uma missão, isso é um ideal de vida. Exatamente. Isso é uma graça de Deus, mas nós precisamos de treinar pessoas para isso também. Inclusive, né, Roberto, só para pegar um pouquinho do raciocínio do Dr. Márcio, o princípio para o tratamento, né, esse acompanhamento da codependência é o mesmo dependente químico, admissão. Se tiver aceitação, não é. A família ela precisa entender que o comportamento dela é disfuncional e está contribuindo para que aquele familiar dela que está no vício continue na vida ativa. Eu trouxe alguns sintomas aqui para a gente estar discutindo, né? Um deles vou trazer aqui a baixa autoestima, né? Sim. A baixa autoestima, às vezes, é uma das principais, né? Principalmente, por exemplo, para a mulher que o marido bebe muito, né? Ela fica se esforçando para ver se ela vai para academia, se ela fica mais bonita, se ela põe uma roupa, se ela faz isso, se ela faz aquilo, para ver se ela consegue chamar a atenção do marido, e o marido continua ligado só no copo, né? Então, a baixa autoestima, por exemplo, que é uma, né, o que vocês, né, o sentimento de vergonha, culpa, inadequação, a necessidade de perfeição, a culpa principalmente. Né? Então, o codependente, ele traz esse sentimento de culpa, de que eu que sou responsável, por isso que ele tenta controlar, ele fica tentando resolver. A baixa autoestima é uma coisa assim que aí o pai perde a autoridade de pai, a mãe perde a autoridade de mãe. Porque não tem aquela força, a autoridade, o amor tem próprio. A força, ele se submete ao sentimento doentio. Não, eu preciso fazer o que ele quer, o que vai ser melhor para ele, porque eu não posso contrariar, se eu revoltar vai ser pior. Se eu contrariar ele vai beber mais, vai pra rua usar no bar. Ele vai gritar, né? Não, se você agradar... É aquele negócio, o cara quando gosta de beber, se o time dele ganhar, ele bebe pra comemorar, e se perder, ele bebe porque ele tá triste com coisa, né? E se empatar, ele fala, agora eu vou beber porque eu tenho que ficar de algum lado, né? Eu tenho que ganhar, eu não ganhei nada, então empatou, tá bom, vou beber também, né? Então tudo é desculpa, né? Tem jeito, se ganhar... Uns dias atrás, falando desse sintoma, eu recebi a ligação de uma mãe lá do interior, pedindo ajuda pro filho. Aí perguntei, fiz algumas perguntas básicas para tentar entender, né, se existia uma codependência, ou uma dependência mesmo, se era só uma aventura, enfim. E aí ela falou assim, não, eu acho que meu filho tá usando droga, eu tô suspeitando, mas ainda não tenho a certeza. Eu fiz algumas perguntas, quando ela terminou de me responder, eu falei, olha, desculpa a sinceridade, seu filho já é um dependente químico. Esses comportamentos são comportamentos de quem já está na dependência química. Me ajuda, preciso internar. Passei todas as orientações, fiz todo um dinamismo lá para ela fazer o caminho de internar ele, o jovem, 20 anos. Não me ligou mais, não mandou mais mensagem, eu fiquei preocupado. Uma semana depois eu mandei mensagem para ela e perguntei, né, se tinha dado certo.
Ela falou, não, a gente não vai mais internar ele, Francisco. Eu falei, mas por quê? Porque ele falou que se a gente interna ele, ele se suicida. Mas só que tem um detalhe, que eu tinha perguntado para ela se ele trabalhava, como que ele conseguia dinheiro para usar droga. A família faz vaquinha. Nossa Senhora! Os avós, a aposentada, a mãe, os tios faz vaquinha. E aí quando ela me deu essa resposta, eu falei, senhora, desculpa, mas com toda sinceridade, vocês já estão matando ele. De todo jeito. De todo jeito, vocês estão financiando a morte dele. A dependência química é uma... Na verdade, ele está suicídio. chantageando vocês, mas aqui eu só estou deixando meu ponto de vista. O dia que vocês quiserem ajuda, estou à disposição. Então você vê o tanto que isso desestrutura, né, uma família, a codependência. A codependência, e a gente está falando aqui sobre questões dos sintomas, né? Sim. Que são sintomas comuns, né? Eu até me lembro, até hoje, eu fui atender uma família, chegou a mãe, a filha e o usuário, né? Para fazer um atendimento, para encaminhá-lo para uma comunidade, para um tratamento. E aí eu fiquei ouvindo a família, né? Falou, a mãe falou, depois a irmã falou. E ele quietinho, caladinho, né? Na hora que terminou, eu perguntei, você quer falar alguma coisa? Ele falou, não quero falar nada, não. E eu, na qualidade de terapeuta, olhei assim, a minha vontade era de falar assim pro dependente, ó, você vai para casa, procura arrumar um emprego, cuidar da sua casa e seguir sua vida. Agora vocês duas, vem comigo. Fique internado. Vem comigo que eu tenho uma vaguinha para vocês. Então, eu acredito que nós precisávamos, né? A gente vê surgir muita comunidade terapêutica, né? Mas eu acredito que a gente tinha que criar comunidade terapêutica para a família. A família codependente. Inclusive, esse é o outro extremo. Esse é dos extremos. Sabia que é uma coisa que, muito tempo, eu já falo isso nos grupos, nós não vamos conseguir criar uma comunidade. Mas se criasse a primeira no Brasil, vinha gente do Brasil e do exterior, eu tenho certeza, para ajudar a questão da codependência. Não que seria um programa longo, que a pessoa não vai parar a vida dela, mas para ela passar pelo menos uns 15 dias para fazer um retiro. Exatamente. Um retiro dela entrar dentro dela, né? Já iria ajudar essa pessoa a sair com uma conscientização do seu problema, do seu desequilíbrio e passos que ela vai dar da agora para frente para ter o equilíbrio e para poder ajudar de verdade o seu dependente. Porque o que ela está fazendo na codependência não é uma ajuda, é uma desordem, é porque ele está tentando compensar isso aí. A autoestima está baixa, eu vou fazer algo tipo, eu sou bom, eu dou, eu compro, eu pago, eu te ajudo, você não presta. Engraçado, né? Eu preciso da imperfeição do outro, da doidura do outro, para mim me sentir bem. Não, eu sou melhor que você, porque eu não uso droga. Eu faço pagar o traficante, porque eu pago o advogado, tiro você da cadeia. Eu sou boa. Eu sou bom, você não presta. Engraçado, né? É uma relação de polaridades totalmente extremas. Extremas. Né? Um é o pior de tudo. Eu sou o salvador de tudo. Eu resolvo tudo. Né? Então, isso vai sendo retroalimentado. Aí depois ele fala assim, nossa, a senhora é boa mesmo, eu tô arrependido, nunca mais, tem que dar um voto de confiança, nunca mais eu vou usar. Aí ela sente culpa, mas a senhora fez isso, a senhora, por causa que meu pai separou de mim, a culpa é do seu pai, porque seu pai separou de mim, e agora você usa droga por causa disso. Aí sempre procuram culpados. Olha, a culpa é sempre buscar também culpados, né? E o sentimento de culpa ele é terrível, porque faz com que a pessoa faça coisas que ela não deveria fazer. Porque ela tenta compensar. Não, vou te dar um carro. Porque você sofre tanto, né? Porque eu vou te dar um carro, eu já vi isso aí. Cheguei lá e falei pro pai, mas você deu o carro para ele depois de tudo isso? Ele pega esse carro, ele vai lá pra boca, ele torra o carro. A cocaína. Sem falar que aí ela falou, interpreta que é premiado, né? Não, mas eu dei pra ele, falou que nunca mais ia usar. Aí o pai me liga, no fim de semana. Nossa, doutor, me ajuda, pai. O pai sofria mais que a mãe nesse caso.
Tem 4 dias, não sei onde é que ele tá, já foi pra todo lado. Eu falei, você já foi no IML? Não, doutor, pelo amor de Deus. Falei, não, aí, porque tá... Ele já tá praticamente morto, ele vai morrer. Não, doutor, fala isso não. Pô, é uma chance. Você deu o carro pra ele, é uma arma que ele vai se matar ou matar alguém, ou ele vai vender ela. Deu outra. Ele vendeu o som do carro, que era um som caríssimo, vendeu as rodas e vendeu os bancos e foi pra uma chácara e detonou. Ficou só o esqueleto do carro, acredita? Aí chegou lá, o pai dele pegou ele lá, uma chácara que eles tinham alugado, né? Aí o dono da chácara tava lá e ligando, que aí ligou pro pai, entendeu? Que não sabia, ele apareceu. Teve que buscar ele, internar. Aí nesse caso eles aceitaram internação, levou ele um pouco involuntária, porque ele ia morrer. E esse caso deu certo, foi a primeira vez, que há muitos anos atrás, eu cheguei e falei pro pai, interna, quer seu filho vivo? Quero. Interna numa clínica especializada. Ele não quer, eu falei, então leva ele, você quer ele morto ou vivo? Aí ele falou assim, ele vai me odiar, ele disse que vai me matar. Eu falei assim, você quer ele morto ou vivo? Aí o pai falou assim, vivo. Falei, então deixa esse sentimentalista, você vai matar ninguém, isso é tudo jogada, você nunca entendeu isso não? Aí eu comecei a cuidar dessa família para se livrar desse sentimento de culpa, e aí ele foi internado. Eu tive que preparar esse pai para ir na primeira consulta. Aí eu falei para a primeira consulta, ir lá, só a mãe. O pai não estava preparado, não tirava ele lá de dentro. Aí depois de 2 meses que eu fiz acompanhamento com esse pai, nós conseguimos que o pai fosse e não tirasse ele de lá, que o tratamento era 6 meses. E o menino hoje está vivo, e já tem mais de 12 anos. Então não é fácil, né? Não. Dentro da codependência, a falta de confiança em si mesmo ou é nos outros? Nos outros, inclusive era o próximo ponto que eu ia falar, porque você falou dessa família lá, né? Então, se pudesse, mandaria o dependente para casa, porque às vezes o cara, ele entra, ele interna, ele faz a parte dele, inclusive ele continua fazendo lá fora, só que quando a família tá num grau avançado de codependência, ela não confia mais, né? E isso não é normal. Porque às vezes o cara tá fazendo tudo certo. Então, às vezes você atende, né, o dependente e você vê que a pressão em cima dele tá muito alta por causa dessa falta de confiança. Então, a família acha que ele não pode ir na padaria comprar o pão, que ele não pode receber o salário dele. Tudo bem que tem seus certos, né, suas certas ponderações, mas ele também precisa adquirir a própria confiança, ele também precisa saber de que ele é capaz. Isso é fundamental para a ressocialização da pessoa. Então, fica tentando controlar tudo. Até se a pessoa está lá parada, você está pensando em quê? Está aí muito tempo pensando. Vou fazer uma perguntinha meio indecente aqui para você. Você passou por algum problema disso no seu dia a dia, na sua recuperação? Porque tem uns casos que a gente fala para a família, ou até pro dependente, depois que ele sai, não volta para essa família, porque essa família não vai te ajudar, porque eles não dão conta, não tem estrutura, eles não estão em tratamento, eles não entram no processo. Não, eu passei muito pouco, né, assim, porque a minha família ela participou, que era o ciclo mais próximo, eles participaram, eles foram bem acompanhados, eles trocaram ideia com os terapeutas. É claro que depois eles voltaram ao normal deles, mas eu já tinha uma estrutura, né? Então foi me dado a devida confiança, inclusive até às vezes até um pouco exagerado. Eu falei, não, para aí, devagar, é um passo de Santa cada de vez, barro, né? Santa de barro, né? É um passo de cada vez, mas a gente vê isso. Eu já vi casa, eu já dei aula em casa de internação involuntária, algumas aqui de Goiânia, que é muito famosa. E lá dentro eram coisas absurdas. Então o cara estava lá 1 ano limpo, ele deu um pega num baseado, a família pega ele à força e contrata uma internação involuntária de 1 ano. O cara está fazendo faculdade, o cara está trabalhando. Aí imagina a regressão que isso faz na cabeça do sujeito. Aí isso ele vai pro chão mesmo. Ele vai pro chão, isso é um comportamento de codependência. Então muitas vezes eu tinha que reverter isso, tentar reverter, fazer ele entender, olha, sua família está doente, isso não é normal. Tudo bem, você errou, mas foi desproporcional ao erro a resposta, né?
Você estava ressocializado, você estava estudando, você estava buscando seu futuro. Isso era uma questão de correção, buscar um grupo de autoajuda, Na hora, né? buscar um consultório psicológico. Não é uma internação involuntária, fosse chegar lá um monte de brutamonte, amarrar o cara e colocar ele lá, né? Veja que isso é comportamento de codependência, insegurança da família. Acontece muito. A codependência, ela leva a pessoa a ter dificuldade de lidar com os próprios sentimentos? Sim. Sim, porque ela vive o sentimento do outro. Vive o mundo do outro, né? Ela vive o mundo do outro. Por isso que por detrás da codependência está a dependência afetiva. Então, eu não olho para dentro de mim, pouco importa o meu sentimento. O que importa é como está o sentimento do outro. Se o outro tá rindo, eu tô rindo. Se o outro tá bem-humorado, eu tô bem-humorado. Se o outro tá feliz, eu tô feliz. Mas se o outro tá triste, eu tô triste. Se o outro tá com ódio, eu tô com ódio. Então eu danço de acordo com a música. Acabo não tendo sentimento próprio, eu vivo o sentimento do outro. Não, o outro tá triste, uai. Vou ver, o que foi que você tá triste? Eu não vou Isso é uma coisa tão louca que tem uma família que eu acompanho ele, já tem uns anos, e os pais, os dois são policiais, né? E o filho ali fica um tempo limpo, depois recai, e aí, só que quando ele recai, às vezes assim, ele fica um tempo usando, e aí os pais não têm coragem de fazer abordagem, aí eles ligam para mim. Né? Eles falam assim, Francisco, a gente acha que ele tá usando e tudo. Então, assim, você vai devagarzinho para não revoltar ele, pergunta por longe, não deixa ele perceber que você tá sabendo, né? E, pelo amor de Deus, não fala que nós te contamos nada, senão ele vai ficar bravo com nós. E o pai dele é um policial bravo, onde bandido come fino com ele, mas o filho, ele come fino. Ele come fino com o filho. E a mãe é policial também. Você tem uma ideia. São reféns dele. São reféns, né? E ainda vem, eu acho bom que eles ligam pra gente ensinando como é que a gente tem que fazer. Exatamente. Aí eu falo, obrigado, tá bom. Tudo bem, não preocupa assim, não que aqui eu já tenho muito... Pra não estressar ele, se não estressar ele vai ficar mais revoltado. Eu já tive muita experiência com famílias que a mãe liga, né? Olha, você podia visitar meu filho, assim, assim, assim. Eu falo, claro, e posso ir lá assim, como é que é? Não, eu vou falar pra ele que você é um amigo da família, eu vou falar pra ele isso, vou falar pra ele aquilo, aí você vai, nunca fala a verdade, olha aí. Aí eu pergunto à mãe, mentira. Quer dizer que você quer fazer o bem pro seu filho e quer começar com a mentira? Aí isso é codependência. Como é que... assim, sem... Não tem como, né? Como é que você vai ajudar alguém utilizando de uma ferramenta que é a mentira? Inclusive, isso mostra a real necessidade de ter mais políticas públicas para codependência, para a gente, porque nós aqui entendemos o que a gente vive no dia a dia, mas tem pouca literatura sobre codependência. Muito pouco. Se você pegar a maioria dos psicólogos, eles não conhecem quase nem o significado da palavra. Eu falo porque eu estou lá num lugar que tem muitos psicólogos e às vezes eles vêm a mim, né? O pessoal me perguntou ali sobre codependência, eu não soube responder direito. Como é que funciona isso? O que é isso? Então, e deveria ser os profissionais, né? A gente tem exceções, o Aldo Tomás, que já tem experiência de vida de trazer isso, né? Mas veja que esse é um universo muito louco. E se não tiver pessoas gabaritadas, capacitadas para ajudar o processo de reabilitação do dependente químico, ele se perde muito fácil por causa dessas famílias. O quanto isso é sério. Inclusive as famílias que estão assistindo, né, têm que buscar pessoas que entendam do assunto. Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu sempre, né, procuro ter ali eu tenho uma ideia da coisa. Mas imagina que chega a mãe e liga para você, Francisco, eu tô com o filho aqui, usuário, já numa situação grave, e eu não sei o que eu faço, ele não quer tratamento, ele não quer nada, o que eu faço nessa situação?
O que você Eu normalmente responde nessas situações aí? Olha, realmente assim, é uma situação difícil, porque a primeira coisa a gente precisa olhar o drama da família, o desespero da família. Que mesmo que ela esteja doente, codependente, mas a gente precisa se compadecer também, né? Não há muito o que fazer. Às vezes a família fala assim, olha, arruma um lugar aí pra gente fazer a internação involuntária. Eu quero, de qualquer jeito, a gente quer internar ele. Tudo bem, mas vocês sabem que uma internação involuntária de qualidade é caro, é poucos lugares. Não, mas se for preciso, a gente vende a casa, se for preciso, a gente vende o carro. Não façam isso, porque vocês correm o risco de investir tudo isso e não dá certo. Então, o que vocês podem fazer é rezar, e se vocês querem ajuda, eu posso orientar em alguns comportamentos que podem ir aparando as arestas dessa dependência. Porque, às vezes, o dependente não quer, mas, às vezes, a mudança de comportamento da família pode forçar ele a buscar ajuda, ao tanto que é importante. Eu já acompanhei famílias que aceitaram, nós temos realmente, né, tudo isso que você está falando aí nós fazemos, e a gente quer mudar. Então façam isso, façam aquilo, você vai dando as direções, e aí pensa que não, o cara perde aquela força que ele tinha de dominar a família, de dominar os comportamentos, e aí depois é colocado as cartas na mesa. Ou você trata... Então a recuperação ela pode começar não propriamente dito com o dependente. Não. Primeiro é com a família. Ela pode começar. Ela pode começar com a família. Já tem casos. Então, já que imagina-se que o dependente, né, tá lá, o cara tá usando, tá do jeito que ele quer. Só que se a família mudar a atitude, mudar o comportamento, mudar a linguagem, mudar tudo e começar a frequentar, vai obrigar a acontecer uma mudança. Inclusive, eu tive uma mãe que me procurou, e olha aí a importância da gente ter experiência e da gente ter espiritualidade. Você tá lidando com vidas. Teve uma mãe que me procurou e o filho dela 15 anos. E aí ela falou, olha, meu filho tá saindo, tá ficando 3, 4 dias fora de casa. E quantos anos ele tem? 15 anos. E eu acho que ele tá usando droga. Aí eu tenho umas regrinhas que eu vou perguntando. Provavelmente ele ainda não é característica de uma dependência química, mas ele deve estar vivendo as aventuras dele já com os colegas. E ele não quer buscar ajuda. Eu falei, não, e nem tem lugar, né? Não tem lugar para de menor, é muito difícil. Como que eu faço, Francisco? Tem uma coisa que a gente pode fazer. Pode ser que dê resultado, pode ser que não. Amor exigente. Amor exigente. Então, o que é isso? O que eu faço? Como assim? Primeira coisa, como que o seu filho de 15 anos ele passa 3, 4 dias fora de casa? Como que ele sai e ele chega 3, 4 horas da manhã? Já está errado aí o seu comportamento, eu entendo, mãe solteiro, né? Não estou aqui lhe acusando, mas vamos começar a mudar, pôr umas regrinhas essa aí. Passei uma série de orientações para ela. Quando eu terminei de passar, ela ficou em estado de choque. Ela falou, mas e se ele sair de casa e não voltar mais? Falei, trabalha, mas ele ganha ajuda, faz uma ajuda lá na oficina lá, mas o dinheiro dele é muito pouco. Deixa eu lhe falar uma verdade. Ele lava roupa em casa? Não, quem lava sou eu que faço comida, ele não faz nada. O que vai acontecer? Ele vai sair de casa, sim. Ele vai para casa de algum amigo. Ele vai ficar 3, 4 dias lá, porque ele não é acostumado a lavar roupa, ele não cozinha para ele. Ele não sabe cuidar das coisas dele. Na hora que ele sentir falta da mãe, ele vai voltar. Aí é onde você vai pôr a regra. É onde você vai dizer, aqui tem regra, aqui vai funcionar dessa forma. Ela ficou em choque, mas ela se propôs. Obviamente que eu também fiquei, eu falei, e se esse menino sai e não volta mais? E se esse menino sai e morre? Mas você tem que confiar em Deus. Foi aquele momento, foi o que Deus me inspirou. Isso é muito importante. Francis fez, já fiz muitos adolescentes
com problemas, assim, problemático. Falo para os pais sentar e criar normas de boa convivência. Vão pôr regra que essa palavra muitas vezes eles não aceitam. Vão criar norma de boa convivência, que assim, para ter isso, tem que fazer isso, né? Que a vida é assim, para a gente conseguir isso, eu tenho que fazer o esforço, a renúncia e o sacrifício. E para ter o benefício, depois, primeiro eu tenho que plantar, para depois colher. E para plantar eu tenho que preparar a terra. E eu, então, faço isso e depois eu ponho para assinar. É um contrato ali entre a família. Porque chega um momento, quando as regras são bem definidas, na codependência não tem isso, Roberto. Tudo vale. Para quê? Para fazer a vontade do outro, para ver se o outro fica feliz. E se ele ficar feliz, ele não vai usar droga. E como é um comportamento disfuncional, tudo que eles fazem, no começo parece que vai dar certo. Depois, porque o dependente manipula. Fala, mas se fizer assim, se me der esse celular, eu vou deixar de sair de casa, não vou falar mais, não vou ficar quieto. Funciona ali 5, 6 dias, uma semana, aí inventa mentira, já começa a sair. Então, infelizmente, mas se você está passando por isso, né? Entra no nosso like aí, faça a sua inscrição, entre na federação, Projeto Reviver com Cristo, entre aí e vai estar chamando você aí e você vai nos conectar. Por quê? Nós temos cursos, palestras e você vai saber o local, né, de cada pessoa. Depois também vamos colocar o telefone do Francisco para você poder falar com ele, onde fica o CRESB, como entrar lá, né? E isso é muito importante. Depois você fala aí, Francisco, o telefone que a gente fala para entrar lá no CRESB e depois para te procurar lá, né? E o resultado dessa história foi que quando a mãe aplicou o amor exigente, ele deu o ato de rebeldia, falou que ia sair de casa, saiu. Uma semana depois ele voltou, como que eu tinha previsto, né? Uma criança de 15 anos que era bem criada, no sentido de não ter nenhuma responsabilidade, voltou. A mãe colocou as regras, a partir de hoje a regra vai ser essa, você não sai mais, você não chega mais depois das 10 da noite, você tem suas obrigações a fazer dentro de casa, e o resultado foi que esse rapaz não usou mais droga. Olha que benção. Hoje ele é casado, tem sua própria família. Não era um caso, quando ela me passou, eu identifiquei que não era um caso de dependente químico, então assim, acaba que o amor exigente, ele tem mais força se o problema ainda não virou uma bola de neve. E funcionou. Então veja que o tratamento foi a mudança de comportamento da mãe. Isso mesmo. É importantíssimo a gente colocar. Se você não consegue ajudar a sua família, se você não está conseguindo, né, ajudar aquele que está ali sob a influência de alguma substância, tem que procurar ajuda. Muda você. Você busca esse grupo, vai frequentar o grupo, seja firme nessa caminhada, muda o jeito de falar, o jeito de comportar, né? Para isso nós temos o nosso grupo de autoajuda, funciona todas as quintas-feiras, ali na Primeira Avenida, né? Nós temos lá o grupo Reviver com Cristo, né? Então as pessoas podem ir lá frequentar o nosso grupo toda quinta-feira, é lá uma residência que tem, nós temos a sala de autoajuda, é um lugar que as coisas ficam lá, o que é dito lá fica lá. Nós temos lá na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá em Aparecida de Goiânia, lá no Expansul, paróquia do Padre Luiz Augusta, lá, toda quarta-feira, 19h30, Projeto Liberta. Projeto Liberta. Tem um outro grupo também, né, lá em Aparecida. Lá em Aparecida, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às quintas-feiras também, às 19h30. Lá, 19h30. Então, e nós temos aqui o Francisco, que é um grande amigo, que está aqui conosco e veio hoje colaborar com a gente aí, né? O nosso tempo já está chegando ao final. Queremos agradecer, Francisco. Nós temos o canal, tá lá, ó, o canal do nosso podcast Sobriedade e Paz. Entra lá no canal, se inscreve, né? O pessoal fala, olha, compartilha com alguém, né? Com certeza.
Vou Ajude compartilhar hoje lá no meu grupo do pessoal de Santa Terezinha e vou colocar eles para serem ouvinte agora desse canal também. A gente tem um grupo bom de perseverança. Mês de setembro agora, ó, no próximo programa nosso, quem vai estar conosco é o padre Marcos Rogério, da paróquia lá, Nossa Senhora da Assunção, do Itatiaia. Então, no próximo programa do nosso podcast Sobriedade e Paz, lembrando que esse programa, Sobriedade e Paz, é um programa da Arquidiocese de Goiânia, viu, gente? Nós somos da Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Goiânia. Então, é um programa, é um projeto, né, já sendo desenvolvido através da nossa arquidiocese. Então, nós temos, né, não só parceria, mas também nós somos lá membros da pastoral e participamos hoje ativamente, né, como pastoral da sobriedade. Esses grupos da Santa Terezinha, o outro grupo, tem o grupo do Márcio lá no Vera Cruz 2, né, o Marcinho, que é um grande Aparecida. Já fui lá várias vezes. Ela é o Nossa Senhora Aparecida, no Vera Cruz 2. Qual é o nome da paróquia lá? Nossa Senhora Aparecida. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Vera Cruz 2. Também nós temos lá na paróquia Santo Antônio, no Terminal Isidório, um grupo que se chama Nata. Segunda-feira, né? Todas as segundas, 7h30. Lá nós temos a pessoa do João Vitor, né? Que é o coordenador lá do grupo. Tem o Maná lá em Umas, viu? Em Umas, na cidade próxima aqui de Goiânia, nós temos o Maná, que funciona também às quartas-feiras, lá na sede da Renovação Carismática Católica em Umas. Tem o Nata também de Anápolis, nosso irmão Elvis está lá, é um pessoal, o Elvis passou com nós. Tem o Maná também na Serva de Deus, quarta-feira, que atende as famílias e a triagem para internar na chácara da comunidade terapêutica Maria Nazaré, né? Então, para todos que estão aí nos assistindo, no nosso canal nós vamos colocar lá todos os endereços dos grupos de autoajuda e os telefones. Na próxima semana vocês vão poder ter isso na mão. O CREDEC, né, também. Tem o CREDEC, né, que é um órgão do Estado, onde as pessoas entram por meio de regulação. Hoje é referência nacional, graças a Deus, né, e está lá, de portas abertas para receber pessoas na dependência química e transtorno de saúde mental. Para entrar lá, tem que ir no UBS. UBS pediu encaminhamento, né, da regulação. Fazer a regulação. Né, geralmente sempre tem vaga, porque é uma estrutura enorme, né, às vezes demora alguns dias, mas sempre dá certo. Que bom, né? Então, obrigado, Francisco, Deus abençoe, obrigado porque ser esse companheiro, né, ser essa pessoa maravilhosa, que Deus continue te iluminando, né? Amém. E que multiplique os franciscos, né? Amém. Porque nós somos franciscanos e seu nome é forte, né? Francisco de Assis, né? Porque nós somos filhos de São Francisco de Assis, né? Tanto é que a nossa casa aqui vai se chamar Centro Social Nossa Senhora do Carmo, Centro de Acolhimento São Francisco de Assis. Casa São Francisco. E lá o projeto Os que Liberta, né, à toa que eu sempre coloquei, São Francisco de Assis é o patrono lá, né? Assim, né? Você cai lá também, né? Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, é um momento muito rico, único, e a gente, como perseverante, a gente fica feliz de saber. Igual o Roberto, né, que eu já vejo a caminhada dele há muito... Desde quando eu me recuperei, eu não conhecia ele pessoalmente, mas sempre Roberto Guilaverde, referência. Dr. Márcio, que contribuiu muito para a minha recuperação, contribui até hoje. Sempre também que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, mando mensagem para ele me responde de imediato, né? Como outros, a gente fica muito feliz. Eu vejo o que eu ia refletindo aqui, Goiânia hoje, região metropolitana, é privilegiada na busca da sobriedade. Não é todo lugar que tem uma tropa de choque igual a gente tem aqui. O Willer, grande parceiro, né? O Willer deu testemunho para mim, olha, quando ele tinha 8 anos de sobriedade. Até brinco com ele, porque no dia que eu vi ele dando testemunho, eu falei assim, se esse baixinho aí conseguiu, por que eu não consigo? Olha que importante. Testemunho importante. Testemunho arrasta. Obrigado, Márcio. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos. Obrigado, Deus. Esse é o nosso Sobriedade e Paz, né? Mais uma vez, queremos agradecer e encerrar dizendo que Deus nos ajude, nos proteja e nos guarde, porque nós estamos sob a graça e sobre a proteção do nosso Deus, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Como nós dizia lá no projeto dos Libertos, São Francisco de Assis, Rogai por nós, ensinai-nos a amar. É nosso Então, bordão. com Deus, que Ele nos ajude a amar como Ele. Amém.